Nós pouco sabemos sobre as lutas contra a escravidão nos países da América do Sul, nos países da América Central, da América do Norte. Nós sabemos que já falamos aqui também dos quilombos aqui no Brasil, os diversos quilombos existentes durante o período colonial e do período imperial. Mas, como disse o Clóvis Moura, os quilombos foram uma constante em todos os locais onde existiu a escravidão de africanos, também de indígenas. Porque o quilombo, como nós já dissemos, era uma forma de organização interracial, interétnica, uma forma de resistência de todos os marginalizados. Então, hoje nós vamos falar de duas lideranças quilombolas na no Panamá, no Panamá. Nessa região, os quilombos eram conhecidos também como palenque. Então, palenque, sinônimo de quilombo. Luiz de Mozambique, ou de Moçambique, século XVI. Escravo provavelmente nascido na África, líder de um quilombo, de um palenque, localizado nas montanhas de San Blas, no Panamá, em 1553. Por muitos anos, ele e seus liderados atormentaram os colonialistas até que o governo de Madrid lhe concedeu o perdão. Nós já dissemos também, né, que Panamá nessa época era colônia espanhola. Então o governo de Madrid, depois de várias tentativas contra o grupo de Luiz de Moçambique, concedeu-lhe o perdão. Mais tarde, os quilombolas foram assentados na cidade de Santiago del Príncipe, em 1579, e Santa Cruz de La Real, 1582. Então, foi uma forma que o governo espanhol encontrou para apaziguar, negociar com os quilombolas, liderado por Luiz de Moçambique. Também, no Panamá, uma outra liderança, agora no século XIX, Cabá Muhammad, líder escravo, aliás, na Jamaica, líder escravo na Jamaica, africano, por volta de 1825, foi levado para uma plantation em Manchester. Plantation é uma espécie de latifúndio de cana-de-açúcar. Como chefe de um grupo islâmico da região, foi, segundo a tradição, destinatário de correspondência enviada da África Ocidental, a qual exortava a comunidade muçulmana a ser fiel à crença para assim alcançar o paraíso. Este fato demonstraria a articulação entre os negros muçulmanos em todo o mundo na primeira metade do século XIX, o que certamente levou à insurreição ocorrida na Bahia, aquela insurreição que nós comentamos aqui em postagens passadas, denominada a Revolta dos Malês, em 1835. Então, essas duas referências biográficas, nós também
buscamos aqui, nesse dicionário, nessa enciclopédia brasileira da diáspora africana, organizada pelo Ney Lopes. Eu convido, então, nossos seguidores, nossos leitores, assinantes, leitores não, né? Assinantes, e acompanharmos e, na medida do possível, também terem acesso a essa biografia ou a essa bibliografia. Onde estão essas biografias? É bom dizer que muito desse material que eu vos apresento encontram-se também disponíveis online. Então, hoje nós falamos de duas lideranças, uma do Panamá e outra da Jamaica. E mais do que isso, nós queremos lembrar aqui que existia assim, uma comunicação entre esses africanos na diáspora. Até porque muitos desses africanos da diáspora eram marinheiros e moravam em cidades portuárias, cidades litorâneas, que através dos portos, através das comunicações, eles sabiam o que estava acontecendo em diversas regiões da América, em diversas regiões da África. Então nós não podemos nos esquecer que havia uma espécie de correio sem selo e as comunicações tomavam dimensões maiores do que se pensava. Então, os escravizados da Desterro, da Florianópolis da época, sabiam, ou alguns deles sabiam, o que estava acontecendo em Salvador, em São Luís do Maranhão, em Porto Alegre, na Jamaica, no Panamá e também na África. Nós não podemos esquecer que havia articulação entre esses diversos povos na diáspora. E entre esses islamizados, a língua corrente entre eles, inclusive para se comunicarem e não serem apreendidos, era o árabe, como nós já comentamos aqui também, quando falamos da revolta dos malês em 1835 em Salvador. Africanidades conectadas, trazendo algumas informações históricas que a história oficial, tradicional, entre aspas, esqueceu de revelar. Axé, afroabraços.